Ginecologia e obstetrícia. Você já se perguntou o que faz um ginecologista e obstetra? Será que é só sobre gravidez, preventivo? Hoje eu vou explicar tudo, desde a primeira consulta na adolescência até os cuidados na menopausa. Meu nome é Dr. Juliano Barros, sou ginecologista e obstetra e hoje vou desmistificar um pouco da minha profissão e te mostrar como cuidamos da saúde da mulher em todas as fases da vida. Vamos começar fazendo uma diferença entre o que é ginecologia e o que é obstetrícia. Normalmente, para a maioria das pessoas, ginecologia e obstetrícia é uma especialidade só, e assim ela é tratada pelas classes médicas. A ginecologia, ela cuida da saúde do sistema reprodutor feminino: útero, ovários, vagina, vulva, mamas. Ela tem um foco em prevenção, diagnóstico de infecções, endometriose, miomas, sangramentos e tratamento dessas patologias. Então, como exemplo, é um ginecologista que acompanha desde a primeira menstruação aquela adolescente, orienta ela sobre métodos contraceptivos, cuida das cólicas, trata condições como ovários micropolicísticos, descobre e cuida, até opera os miomas e assim por diante. E a obstetrícia? A obstetrícia ela se dedica à gestação, à gravidez, ao parto e ao pós-parto. Um exemplo, aqui nós entramos com o pré-natal, monitoramento do bebê, preparo para o parto, cuidados pós-nascimento, todos os exames que são feitos durante esse período entre a concepção ou até pré-concepcional, que é a parte ginecológica da obstetrícia, até o nascimento e a finalização da amamentação. Então, o ginecologista cuida da mulher não grávida e o obstetra cuida da mulher grávida. E como acontece uma consulta ginecológica? Normalmente uma consulta ginecológica começa como qualquer consulta médica. O ginecologista ou obstetra vai colher uma história sobre aquela paciente, sobre a doença que ela apresenta ou sobre a gravidez dela até aquele momento, ou se é só sobre uma prevenção, que é habitual dentro dessa especialidade. Vai avaliar as queixas, os hábitos. Nesse momento é muito importante avaliar hábitos como ingestão de bebidas alcoólicas, uso de drogas, cigarros, hábitos sexuais, quais são as práticas realizadas, os cuidados, se há proteção, se não há proteção. Terminada de fazer então essa primeira parte da consulta, que é a anamnese, vamos partir para um exame físico. O exame físico normalmente inclui a palpação das mamas e um exame ginecológico, onde usamos aquele famoso bico de pato, o espéculo, que ele tem uma finalidade de abrir a vagina e expor o colo do útero, que está localizado lá no fundinho da vagina. É um momento propício para coletar o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é exatamente a coleta da secreção do colo do útero para determinar se existe alguma lesão pré-cancerosa. Nesse momento também da consulta, nós damos orientações sobre quais tipos de anticoncepcionais, sobre sexualidade, sobre o planejamento familiar. E aí, nesse momento, vai uma coisa muito importante. A consulta é um espaço seguro. Não tenha vergonha de tirar dúvidas sobre menstruação, dor na relação sexual ou qualquer outro sintoma relacionado à sua saúde feminina. Partindo então dos exames, nós vamos determinar quais exames complementares nós vamos solicitar. Exames complementares complementam uma dúvida do médico. E esses exames são mais comuns dependendo da faixa etária. Por exemplo, as adolescentes, em uma primeira consulta entre 11 e 15 anos, a gente vai normalmente só orientar sobre ciclo menstrual, vacinas, explicar para ela como ela pode fazer um diáriozinho menstrual, para ela saber exatamente de quanto em quanto tempo ela menstrua, que período tem o ciclo. Também podemos precisar de um ultrassom pélvico. O ultrassom pélvico é feito pela barriga e não tem necessidade de que a menina tenha tido a primeira relação sexual. Diferente do ultrassom transvaginal, que normalmente a gente só realiza após a primeira relação sexual. Quando a gente solicita ultrassom pélvico em moças de 11 a 15 anos? Para avaliar cólicas, irregularidades menstruais muito intensas ou qualquer outra queixa que seja necessário um exame de imagem. Dos 20 aos 35 anos, nós começamos então com a coleta do Papa Nicolau. Hoje no Brasil, normalmente a partir dos 25 anos. Esse exame tem a finalidade de prevenir o câncer do colo do útero. É o único exame para colo de útero que previne o câncer em um momento onde ele é totalmente tratável, 100% de cura.
Nas mulheres um pouco mais velhas, e se necessário, dependendo do resultado do Papa Nicolau, podemos fazer uma colposcopia. A colposcopia é como se fosse um exame de microscópio do colo do útero. Nós usamos uma lente que aumenta bastante o colo do útero e aí a gente vai detectar lesões que são precursoras do câncer. Quando a mulher atinge os 40 anos, já existe indicação da mamografia. É um exame que deve ser feito anualmente. A radiação da mamografia não causa câncer, mas ela pega a grande maioria dos casos precoces de câncer de mama, em momentos onde os tratamentos são menos agressivos e normalmente mais curativos. Mulheres a partir dos 40 anos que têm biofísico, biotipo para isso, nós podemos começar também a pedir a densitometria óssea, com a finalidade de verificar a osteoporose. As gestantes têm uma rotina toda especial de exames. Começamos com o beta-HCG, que é o exame para verificar se ela está grávida. A partir do momento que você determina que há uma gravidez, a primeira conduta seria fazer um ultrassom precoce. Esse ultrassom ele serve para determinar de quanto tempo exatamente essa gestante está de gestação. Nem sempre o ultrassom vai ser compatível com a data da última menstruação. E quando ele não é compatível com a data da última menstruação, esse primeiro exame ele é utilizado como nossa fonte de cálculo da idade gestacional. Sempre a partir do primeiro ultrassom. Nunca depois do segundo, terceiro, quarto, sempre do primeiro. Porque a margem de erro é fixa, 8%. Se erra-se 8% em 8 semanas, é menor do que 8% em 20 semanas. Dali em diante, essa é a nossa base para quando deve acontecer o parto. Além disso, nessas primeiras consultas de pré-natal, aproveitamos para pedir os exames de rotina, exames de sangue, exames de urina, para verificar se essa gestante tem alguma infecção, anemias, alguma doença pré-existente que possa ser tratado para que não interfira na evolução da gravidez. E é o período que a gente vai acompanhar o desenvolvimento fetal. Como nós fazemos isso? Normalmente com os exames e ultrassonografias, que então entra a ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, que é feita entre 11 e 14 semanas, uma ultrassonografia morfológica de segundo trimestre, que acontece por volta de 20 a 24 semanas, e a gente pode acrescentar um ultrassom com Doppler a partir de 28 a 35 semanas, a depender do desenvolvimento dessa gestação. Claro que pode se solicitar ultrassom com Doppler mais precoce, claro que pode se solicitar ultrassom com Doppler em algumas circunstâncias onde você imagina que alguma coisa pode não estar acontecendo adequadamente lá dentro do útero. E o Doppler serve exatamente para isso. Vamos avaliar como é que está a oxigenação desse bebê, se ele está recebendo nutriente adequadamente. Essa é a capacidade do Doppler. Então, é muito importante que na ginecologia a mulher aprenda a ter a rotina de fazer o Papa Nicolau, a mamografia após os 40. E na obstetrícia, que a mulher aprenda a fazer todos os exames. E um detalhe, hein? A carteirinha de pré-natal, ela não é só um enfeite. Ela é essencial para que você tenha todas as informações da sua gestação. Então é muito importante você ter uma carteirinha de pré-natal sempre muito bem preenchida. Se o seu médico não está preenchendo, pode cobrar dele. É uma obrigação. A carteirinha bem preenchida traz as informações da gestação e permitem que, caso você precise fazer um exame ou ir à maternidade por algum motivo, o médico que vai te atender e que possivelmente não te conhece, tenha acesso ao seu estado de saúde até aquele momento. Agora vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades na ginecologia e vamos começar falando assim: grávida pode pintar o cabelo? Ah, essa é uma pergunta que é bastante ouvida pelo obstetra. Pode sim. A questão envolvida é: precisa verificar se na caixa da tinta é informado pelo fabricante se aquela tinta é permitida de uso para a gestante. É muito importante essa informação. Se lá informa-se que pode ser usado por gestante, é porque os testes já foram feitos e realizados e mostram que são seguras. Caso contrário, pode existir naquela tintura algum tipo de substância que pode sim trazer uma intoxicação para o bebê. Então é muito importante verificar se o produto é compatível com a gravidez. Uma segunda dúvida que muitos apresentam é: DIU engorda? Não, DIU não engorda. O DIU, ele normalmente é um pedaço de plástico em formato de T, que pode estar envolto em metal, normalmente cobre ou prata, e esse metal vai sendo liberado dentro do útero aos pouquinhos, e esse metal mata o espermatozoide, não permite que o espermatozoide passe
para encontrar com o óvulo. Ou então ele tem, no lugar do metal, um hormônio, que é liberado também vagarosamente, e esse hormônio não permite que a parte de dentro do endométrio fique preparada para receber uma gravidez. E ao mesmo tempo, não permite que os espermatozoides consigam subir para encontrar o óvulo lá na trompa. Então, o DIU, quando tem hormônio, tem uma quantidade muito pequena desse hormônio. E a capacidade dele interferir no peso é inexistente. Claro que não pode usar o fato de eu estou usando o DIU e estou engordando por causa disso. E comer exageradamente, além daquilo que é necessário, porque aí sim, vai ganhar peso, mas não é pelo DIU, é pelo excesso de ingestão de calorias. E menstruar todo mês é sinal de saúde? Olha, menstruar todo mês normalmente é sinal de uma saúde ginecológica boa. É importante lembrar que a menstruação tem uma regularidade de 25 a 35 dias. Qualquer dia nessa quantidade entre 25 e 35 está dentro da normalidade. Então, menstruar todo mês significa que você está ovulando todo mês e que você não engravidou. A exceção são para aquelas meninas abaixo de 15, 13, 12 anos, dependendo da primeira menstruação. Os 2 primeiros anos costumam ser bastante confusos. Então, nos 2 primeiros anos, ter irregularidades menstruais é comum. E a outra exceção é a moça que está chegando próximo da menopausa. Quando ela está chegando bem perto da menopausa, as menstruações costumam ou se espaçar muito ou ficar muito frequentes e às vezes hemorrágicas. Então, sim, é muito importante ter uma menstruação regulada. Deixe nos comentários qual mito você já ouviu sobre ginecologia e nós vamos responder num próximo vídeo. Bom, então falamos um pouco sobre essa especialidade, a ginecologia obstetrícia, que cuida da saúde da mulher. Vamos a um recadinho final. A saúde ginecológica não é só sobre doença, ela é sobre qualidade de vida, autoconhecimento e planejamento. Faça uma consulta ginecológica regularmente. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com aquela amiga que adia o preventivo.